Aleluia. Feliz de poder estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço ao meu pastor Luiz Henrique, pastor Luiz Carlos, a coordenadora da Escola Bíblica, mais uma oportunidade. Eu peço os irmãos que aumentaram um pouco, tenho ajudado muito minha esposa, meu filho, minha sogra, vocês sabem, a gente tem 71 anos, e aí, para poder lidar com a criança, é difícil. Então, tenho ajudado bastante ela tem necessitado dessa ajuda minha. E o filho tem sofrido aí de cólicas, né? Eu tenho lutado lá em casa bastante. E chego do serviço, eu acabo ajudando ela muito. Ela é embora também, bebê, né? Normal, uma situação toda. A gente tem buscado aí os recursos médicos, orado bastante, Deus tem dado muito orado. Bom, então, vamos para a lição de número 3, tá? Cujo tema é a conversão de Saulo de Tarso. A conversão de Saulo de Tarso. Vem acompanhando aí, desde as primeiras aulas, nós vamos falar nesse trimestre sobre as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, a respeito do apóstolo Paulo. Então, nós vamos nos basear aqui em Atos capítulo de número 9. Você pode manter sua Bíblia aberta também em Atos de número 9. Tá? E aí, é claro, o pastor já falou algo aqui interessante. Quando nós falamos de conversão, eu anotei algumas coisas só para a gente iniciar. A palavra conversão vem de uma palavra chamada epístrofe. Epístrofe, que significa voltar-se, ou virada de um lado para o outro, ou em volta. Isso é uma conversão. É claro que essa virada, ela aconteceu na vida de Saulo, tá? Ele era um perseguidor dos cristãos, dos crentes, e ele depois vai ser chamado aí de irmão Saulo. Por quê? Ele vai ser chamado por Ananias de irmão Saulo, ele vai ser chamado por Pedro aí de um irmão muito amado, irmão amado. Então ele quer dizer, ele teve uma vida onde aconteceu de fato uma conversão, tá? Uma virada, tá? Onde aconteceu uma virada de um lado para o outro, um 360 graus ali, tá, irmãos? Então essa conversão, lembrando que a conversão, ela é o ato ali, ela é o ato externo, tá? Ele é o ato externo da regeneração, tá bom? Já o ato interno, quando você tem uma mudança de dentro para fora, aí nós chamamos de transformação, tá ok? Que vem de uma palavra chamada metamorfo, tá? O metamorfose, já ouviu o pastor falando aqui. É quando acontece uma mudança de forma, tá ok? Essa transformação, ela ocorre de dentro para fora, tá? A conversão, gente, ela vai trabalhar também muito, tá? Ela vai trabalhar exatamente, ela vai mostrar também o lado externo, tá? Ela vai te mostrar o lado externo. Vou explicar isso aqui, tá bom? Nós vamos ler aqui a partir da introdução nova. Acompanha comigo aí. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Então, dos 27 livros aí do Novo Testamento, aproximadamente a metade foi escrito aí pelo próprio apóstolo Paulo. Você vê, um homem que era perseguidor,
o texto diz que ele assolava a igreja, quer dizer, ele inclusive arrastava ali os crentes para as casas, ele conduzia até as prisões, ele tinha um anseio, né, um desejo de ir até Damasco, exatamente para encontrar os cristãos que se refugiavam, os cristãos que fugiram para lá, que conseguiram fugir, tá ok? Damasco era um centro comercial, então ele tinha a ideia de que chegando em Damasco ele conseguiria atingir o maior número de cristãos naquele lugar, tá? Esse era o pensamento de Saulo, mas é claro que o homem ele só vai até onde Deus permite. Então o homem ele só vai até onde Deus permite, tá, irmão? Eu aprendi uma coisa, se você não está conseguindo parar alguém lá da sua casa, da sua família, da sua parentela, não se preocupe não, Deus vai parar ele, tá? Deus vai parar ela. Talvez você com a sua força não consiga parar, mas eu creio que pelo poder da oração Deus vai neutralizar ela ou ele que está lá. Parece que aos nossos olhos eles são imparáveis, mas nosso Senhor Jesus ele vai parar ele ou vai parar ela, guarda, ele sempre faz isso. Então, Saulo, ele tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo, tá? Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical. Você consegue colocar para mim 2 Coríntios 5,17, ela vai dizer que as coisas velhas elas já passaram, né? Nós somos nova criatura. E quem escreve isso assim, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Quem diz isso, porque na lição está dizendo que acontece de fato uma mudança radical na vida de Saulo, tá bom? E então é o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, vai escrever isso uma segunda vez aos Coríntios, e ele vai dizer, está lá, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso fala do novo nascimento, esse versículo fala exatamente da regeneração, tá bom? Que acontece aí no interior do homem, tá? Então nós vamos dar continuidade aqui. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Eu queria destacar aqui, eu vou utilizar bastante referência, tá? Referências bíblicas. Por exemplo, Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, né? A forma, né? Mas transforme-se segundo a renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vai acontecer uma mudança. E essa mudança na mente, o que Paulo está escrevendo aos Romanos, que ele está dizendo aos Romanos olha, vocês precisam de uma transformação. Foi como eu disse aqui, a transformação é uma mudança que ocorre de dentro para fora, tá? É uma mudança de ideia mesmo. Quando eu não vou me amoldar ao padrão, porque o mundo ele tem uma forma, ele tem um jeito, ele tem uma maneira de viver. Então Paulo está dizendo, olha, mas sejam transformados. Claro, eu não vim de berço, né? Então eu vivi aí fora, eu sei como funciona o modelo, a forma, o molde desse sistema, tá? Mas aí ocorre uma transformação, se transformados na mente. A mente é o campo que é afetado mesmo, tá bom? Por isso que nós temos que manter blindados a nossa mente com capacete, tá? A espada ali, o capacete, nós precisamos de um capacete, né? Para manter a nossa mente blindada contra tudo que vem, setas malignas, inimigo, vem lançando algumas situações, então nós temos que ter aí a nossa mente blindada, uma transformação que vai ocorrendo, como o que aconteceu com Saulo, né? Um homem que estudou aí aos pés de Gamaliel, um conhecimento vasto da lei mosaica, bom, ele conhecia muito, tá? E ele agora vai ter um encontro com a luz resplandecente, o próprio Senhor Jesus. Algumas teorias
vão falar a respeito de outras coisas. Não, ali era o próprio Cristo que se revelou a ele. Então, creia aí que Cristo vai se revelar para aquele que você tanto pede. Eu assim acredito, tá bom, irmão? Aquele que parece imparável, só Deus pode parar. E aí Deus, ele chega um momento que ele cessa. Tá? Uma vez eu já vi uma irmã sendo usada, uma outra pessoa dizendo, olha, o homem pode não te parar, mas Deus, ele consegue te parar. Não era para você estar agindo dessa forma onde você está. Então Deus, ele cessa. Tá, irmãos? Vamos dar continuidade aqui. A razão de salve e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. Irmãos, o que acontece? O Senhor Jesus, na primeira mensagem dele lá, em Mateus 4,17, o Senhor Jesus vai dizer: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então, o João Batista, ele apareceu no deserto da Judéia e ele pregava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, João Batista é o precursor, ele preparou o caminho para Cristo. Ele pregava o arrependimento. O que é o arrependimento? O que é a palavra arrepender? O arrependimento. Arrependimento, no grego, é metanoia. Metanoia significa uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Esse é o arrependimento. O arrependimento, por que não dizer que ele é diferente do remorso, tá? Remorso vai ser aquele que Judas teve, tá bom? Após entregar Jesus. Remorso é o que Judas teve, mas o arrependimento não. Arrependimento é uma metanoia, a mudança de mente, mudança de pensamento, tá? Quando acontece a conversão, e aí agora eu estou convertido, eu vivo uma nova vida, eu vivo em Cristo, tá bom, irmãos? E aí, claro, irmãos, nós que estamos vivendo em Cristo temos que ter um arrependimento sempre. A nossa vida ela tem que ser com frutos de arrependimento, tá, irmãos? É diferente do remorso. O remorso, ele implica em você ter uma tristeza nas consequências, tá? A pessoa que sente um remorso, ela vai ter tristeza quanto às consequências, tá? Tá dando para entender? Agora, aquele que teve um arrependimento, é por isso que Jesus ele vai dizer em João 8 para uma mulher pecadora, para uma mulher prostituta, não é isso? E ele vai dizer para ela: vai-te e não. Então a ideia é, quando a pessoa ela se arrepende de fato, tá bom? Quando ela tem uma mente mudada, ela não vai voltar, não vai retornar naquilo que outrora ela fazia, tá, irmão? Então nós temos que ter uma vida assim, de arrependimento, uma vida, claro, irmãos, de confissão principalmente. A Bíblia diz assim, Isaías 55, 7, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Quer dizer, ele me dá uma ideia que eu preciso abandonar o pecado, eu preciso voltar para Deus. Esse é o arrependimento. Quando eu abandono, quando eu deixo. Entendeu? Eu tenho que ter uma vida, eu tenho que largar aquilo. O remorso não. É por isso que você vai ver aí pessoas que eles cometem um pecado e daqui a pouco eles estão regredindo cada vez mais, porque eles não têm um arrependimento. E aí, irmãos, é claro que isso tem que estar umbilicalmente ligado à vontade. Tá? Ninguém se arrepende sem ter a vontade de se arrepender. A pessoa tem que ter a vontade. É por isso que nós temos que ter uma vida assim, cheia de frutos de arrependimento. Isso aqui está tudo ligado à lição, tá, gente? A lição é essa, é a conversão de Saulo de Tarso. Eu não estou falando nada aqui fora do que nós estamos estudando.
Provérbios 28, 13, eu preciso que você sempre vá anotando essas referências. Lá está escrito: que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quer dizer, o que encobre as transgressões, né? Ele não prospera, nunca, jamais. Algumas outras versões dizem. Mas o que confessa e deixa, qual é o ato daquele que você vai observar, aquele que de fato teve um arrependimento genuíno? Ele confessa e deixa. Esse alcançará a misericórdia, a graça de Deus. Mas aquele que encobre, não, aquele que encobre, aí é um problema. Tá? Aí você vai ver que a vida da pessoa vai regredir. Alguém quer dizer alguma coisa aí, nesse ato inicial? Tá? É tranquilo, quer falar, meu amigo? Pode falar. Sobre a convenção de Paulo, o que acontece? Ele fala para mim da marcha. A minha pergunta é: ele voltou ou ele prosseguiu para dar marcha? Não, ele prossegue, ele continua na mesma, o pastor acabou de falar aqui no início, ele continua na mesma linha. O que vai acontecer? Deus vai mostrar para Ananias, tá? E vai dizer a Ananias, o próprio Ananias, ele vai ficar relutante, tá bom? Por quê? Porque a fama negativa de Saulo, ele era um matador de crentes. Então vai deixar, nós vamos acompanhar isso aqui, vai deixar um Ananias que recebeu ali algo da parte de Deus, uma visão, um sonho, ele recebe algo da parte de Deus, o Ananias, né? E ele vai ficar um pouco relutante quanto àquilo que ele recebeu para poder ajudar agora Saulo, tá? Porque Saulo ele fica cego, tá, irmãos? Mas ele continua o trajeto. Porque então, calma. Tinha aproximadamente 15 pessoas com ele, tá? É o que diz. Tinha aproximadamente 15 pessoas, tanto que essas pessoas que vão levantar o próprio Saulo. O texto diz que ele cai por terra. Resplandeceu a luz. Aí ele caiu por terra. Tá bom? É interessante, ó, você vai ver. O Saulo, ele conhecia muito da lei, estudou aos pés de Gamaliel. Tá? Ele era um exímio conhecedor da lei mosaica. Mas, quando ele se depara com Cristo, ele vai dizer assim, ó, versículo 5 do capítulo 9. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Escuta isso, ó. Ele está perguntando: quem é, Senhor? Como é que pode? Um homem conhece muito da lei, ele conhece muito da lei mosaica, mas ele tem pouco entendimento quando se trata da voz divina. E se isso não acontece, pastor? Tem pessoas que conhecem muito da palavra, são teólogos, são mestres, têm doutorados, eles conhecem muitas escrituras, mas eles não têm conhecimento da voz. É por isso que tomam atitudes erradas. Eles podem conhecer muito da palavra, mas a fé deles muitas vezes são desfalecidas. Eles não têm conhecimento. Ele não sabia quem era o Senhor. Ele não sabia quem é. Quem é, Senhor? Está perguntando. Então, o que eu quero dizer para você é que nós temos que ter o conhecimento bíblico, sim, mas nós temos que ter a intimidade com o nosso Deus. Para conhecer a voz dele, para saber o momento certo de tomar uma atitude. Então, o que você está perguntando nós vamos ler aqui mais para frente, tá? Ele é ajudado, ele caiu por terra. Ele ficou cego, entendeu? Não, ele é levado. Acompanhava ele. Porque ele poderia ter voltado, né? Vou te explicar mais. Mas a própria voz diz para ele. Eles pegam ele e levam ele para onde ele ia, só que com outro propósito. Isso aí. A
a carta, da forma que ele caiu, só que não foi para a carta. É isso aí. Se tivesse alguém, entendeu? Ia conservar, levado ele para o mesmo lugar. Só que o que ele ia fazer, eu não poderia mais, porque Jesus já entrou E aí entrou. Na vida dele. Já mudou. Mudou, Porque, ó, e ele, tremendo e atônito, esse aqui é o versículo 6, capítulo 9, pode botar Atos 9, 6. Senhor, que queres que te faça? Quer dizer, ele agora, irmãos, era aquele homem arrogante, aquele homem que tomava as suas próprias decisões. Agora, olha só como é que alguém que é convertido faz. Ó, ele tomava as suas próprias atitudes, as suas próprias decisões. Tá? Agora ele está convertido, ele faz uma pergunta para o Senhor. Senhor, que queres que eu te faça? Quer dizer, veja comigo, era um homem que perseguia os crentes, atormentava os crentes. Agora ele está impactado, tremendo e atônito. Ele está perguntando: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Ó, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Percebeu? O próprio Deus falou para ele: levanta-te, continua indo para onde você vai. Todo mundo ouvia a voz, não via ninguém, mas os companheiros dele, os homens que iam com ele, também ouviam a voz. Levantaram ele e fizeram como o Senhor ordenou. Exatamente. Mas o Senhor disse para ele: ó, tu vai, mas lá, quando chegar lá, vai ser dito para você o que tu vai fazer. O que tu ia fazer, tu vai fazer lá. É isso aí. Já é. É porque assim, né? Muito bem colocado aqui pelo pastor, o encontro com o Senhor, irmãos, ele faz a gente mudar o percurso, mudar a atitude, mudar o pensamento, mudar a nossa vontade, né? Ele faz uma mudança. Às vezes, e isso acontece muito, Deus ele retira algumas coisas da nossa vida e nós ficamos preocupados, né? Por que Deus tirou tanta coisa? Por que agora eu trabalho na rua, né? E aí, o colega de trabalho me perguntou: nossa, eu estou caminhando e parece que as coisas estão dando tudo errado. Eu falei: rapaz, poxa, aceitei Jesus, estou lá, estou buscando. Eu falei: não é isso não, é porque Jesus precisa botar as coisas no devido lugar, o que serve. Aí ele vai arrancando algumas coisas, vai tirando, né? Então, as pessoas não entendem. A Bíblia diz: o que eu faço, tu não entendes agora, mas depois você vai entender. Então, por isso que Deus vai arrancando. Então, não fica preocupado se Deus está tirando algumas coisas aí, é porque Ele quer colocar coisa nova, né? Na sua vida. Eu creio assim. Então, irmãos, vamos continuar aqui. É o primeiro tópico: a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural, em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. O que Lucas narra? Lucas é aquele que também, o livro de Atos também é destinado a Lucas. Tá? O Lucas aqui é o médico muito amado, chamado de médico muito amado, tá bom? Então vamos dar continuidade. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol, no meio-dia, o perseguidor caiu por terra e ficou cego. Irmãos, deixa eu só destacar um negócio aqui, algo aqui rapidamente. Você vê, ele era cego espiritualmente, sim ou não? Sim. Mas foi preciso ele ficar cego fisicamente para que ele pudesse agora enxergar Jesus, enxergar o que é correto, né? Quer dizer, às vezes, presta atenção, às vezes, irmãos, né? Acontece algumas coisas na nossa vida para que a pessoa possa enxergar o Evangelho, tá? O Deus desse século, irmãos, ele veio exatamente para poder tirar, né? Para poder vedar os cristãos, os crentes, para que eles pudessem não ver a luz resplandecente do Evangelho de Cristo. Então, quer dizer, ele era cego espiritualmente, ele ficou cego fisicamente, para que ele pudesse agora enxergar de maneira correta. Porque aquilo, né, irmãos? Os olhos
Os olhos da nossa alma, eles precisam estar abertos para receber o Evangelho. Os olhos da nossa alma, eles precisam estar abertos. Eu coloquei algumas referências aqui, eu já vou te passar elas agora. Por exemplo, pode falar, meu amigo, enquanto pode eu Eu só tirar uma dúvida nessa pergunta do Evangelho. O Paulo, ele reconheceu Jesus pela voz ou porque Jesus se apresentou para ele? Olha, o primeiro impacto dele aqui, é por isso que eu vou te responder agora. Ananias, ele vai ser destinado a ir uma casa, certo? E ele teria que impor as mãos, em Saulo. Saulo está cego, tá? Ananias ele vai ficar meio receoso. A conversão não acontece ali, não. Ele já havia sido convertido antes, tá? No caminho. Pô, uma forte luz chegou até ele, ele já caiu por terra e se prostrou. Então, essa é a minha resposta. Ele recebe uma forte luz. A luz resplandecente, o próprio Cristo. Aí ele vai ouvir a voz. Ele recebe o impacto, a revelação divina chegou até ele naquele momento. Então, o impacto da luz, poxa, é diferente isso aqui. Você pensa, um homem que está vivendo, um homem que, poxa, ele vive perseguindo os crentes, agora ele recebe esse impacto dessa luz, ele cai por terra, e aí Cristo fala com ele. Aí, para você ver, irmãos, poxa, cair por terra, olha só, já é um sinal exatamente que ele não fazia, ele já está tendo um sinal de cair por terra, se prostrou, não caiu por terra, recebeu o impacto da luz e já se prostra. Aí depois Jesus vai falar, Saulo, Saulo, não é assim? Por que me persegue? Por quê? Vou entrar em outro detalhe. A perseguição, a gente pensa que vem de agora. Você vê aí, matando mulheres, crianças, jovens, você vê pela televisão, pela internet, né? Mas pela internet você vê os crentes sendo perseguidos. Isso não é de agora. Porque quando Jesus está dizendo para ele, por que me persegues? Porque quando você está perseguindo Jesus, você está perseguindo a igreja de Cristo, na verdade. Tá? Perdão, é o contrário. Quando você está perseguindo a igreja de Cristo, você está perseguindo a Jesus, que é o cabeça da igreja. Nós somos apenas. Então, o Rogério, o impacto dessa luz, olha, vamos ler aqui. Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele vai pedir cartas, tá? E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E aí ele caindo em terra. Quer dizer, ali já mexeu com a estrutura do camarada. É isso aí. Por ele, como é que nós conhecemos a Cristo hoje? Hoje nós conhecemos mais intimamente por causa da palavra, certo? Correto? O apóstolo Paulo é um dos mais sábios da Bíblia Sagrada. Fala grego, hebraico, aramaico e conhecia toda a Torá, toda. Então ele conhecia muito acerca de Cristo. Não vivência com Cristo, mas tudo que acontecia, ele sabia que Cristo era a luz, que Cristo veio, ele sabia de tudo isso por causa dos aprendizados que ele teve. Quando acontece a luz, era uma luz que não era natural. O texto diz que ela resplandece mais forte do que o sol ao meio-dia. Você já percebeu um sol de 40 graus ao meio-dia, como ele funciona? Você imagina que esse resplendor mais forte do que esse sol? Quando ele cai por terra, ele já percebe que isso não é natural. E aí pergunta, quem é esse Senhor? Por causa do que aconteceu. A gente sempre conhece que é Cristo por causa dos acontecimentos sobrenaturais que vêm. Ele provavelmente também reconheceu por causa do acontecimento sobrenatural. Conhecia muito. A minha pergunta é sobre isso, porque quando a luz vem até ele cai por terra, e ele pergunta, quem é o Senhor? Né? Quem é o Senhor? Aí eu não sei, já conheço quem é esse. Não sei se ele podia saber se era assim Jesus. A pergunta não é quem é. A pergunta não é quem é o Senhor. A pergunta é quem és Senhor. Quem é ele já afirma que ele é o Senhor. E a voz que está falando com ele é o Senhor. Exatamente.
Por que acontece? Poxa, para um homem com conhecimento vasto que ele tinha, né? Ele demonstrava somente um ato sobrenatural mesmo, para poder mexer. Quer que eu falo para você? Às vezes você vai encontrar isso na sua família, tem homens aí muito cultos, inteligentes, eles não acreditam, eles acreditam em outras coisas, tá? Eu já me deparei com uma situação dessa até no meu serviço. São homens que leem muito, tem muito conhecimento. Então, irmão, tem coisas que só atos assim, sobrenaturais para poder mexer com a estrutura do homem. Então, eu ia deixar aqui para você rapidamente. Pode ler. Atos capítulo 8, verso 9. E também Saulo, consentiu na morte dele, está falando de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Percebe? Que os cristãos todos se afastam, eles vão pelas terras da Judéia, Samaria, os apóstolos não. Por que os apóstolos não podem? Porque há um peso maior sobre a vida dos apóstolos. Os apóstolos continuam em Jerusalém. A perseguição começa. Você acha que Paulo ou Saulo, nessa época, nunca tinha ouvido falar de Cristo? Claro que sim. Antes de começar a persegui-lo? Muito. Aí o verso 3 desse 8 aí vai falar que ele assolava, né? Está escrito aí, ele assolava a igreja. Você vê, ele assolava a igreja. Então, ele precisava mesmo, e Deus trabalhou na vida dele, nós vamos ver aqui, a conversão que aconteceu, mudando totalmente aí o pensamento que ele tinha antes, tá? A maneira que ele agia antes, agora mudou. Tá bom? E ele, irmãos, ele era zeloso, não é isso, pastor? Só que agora você vai ver, o próprio Paulo, ele vai ser extremamente zeloso, cara. Então, eu queria deixar para você aqui também, Atos 16, 14, e eu aprendi que até abrir o coração do pecador ao Evangelho vem de Deus. Qual é a nossa missão? A gente só prega a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Não é isso? Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Tá? Tanto aquele que não conhece, não professa a fé cristã, quanto aquele que já aceitou Jesus. Então, olha o que diz aqui, ó. Atos 16, 14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e servia a Deus, nos ouvia. E o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quer dizer, quem abre o coração é o próprio Deus, tá? É o próprio trabalhar do Espírito Santo, tá bom? Que vai abrir. A nossa missão é o quê? É continuar pregando, tá? Então, o nosso objetivo, a nossa parte, como a irmã disse, é pregar o Evangelho. Aleluia. Vamos lá, vamos à conversão, Atos 3, aí fala da luz, o sol, ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus e crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante: Saulo, Saulo, por que lhe persegues? Com a sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo o seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e a sua obra redentora no Calvário. Vou deixar aqui também, rapidamente, vamos abrir 1 Coríntios 15, 8. 1 Coríntios 15, 8. Tá? Só para a gente entender, o capítulo 15, você sabe que fala também sobre a ressurreição. Olha lá.
E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como nascido fora de tempo. Bota aí, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Irmãos, só para a gente poder entender rapidamente. Então Paulo, ele sabia que ele havia feito lá atrás. Mas eu gosto que em Filipenses 3, versículo 13 em diante, ele vai dizer assim, ó, porque me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo ele sabia o que havia feito, tá? Mas ele diz que esquecia das coisas que ficaram para trás. E ele prosseguia, porque ele era zeloso quanto à lei de Deus, ele era zeloso. E agora, irmãos, convertido, ele também vai ser zeloso. Ele também vai ter zelo. Paulo é um exemplo, né, irmãos? De evangelista, é um exemplo como pregador. Paulo, ele vai exortar as igrejas, ele vai ensinar, ele vai demonstrar em cima das escrituras. Então, Paulo é um exemplo. Ele foi verdadeiramente convertido, tá, irmãos? Eu não estou falando aqui, não estou querendo aqui julgar ninguém, mas existe o convertido e existe o convencido. Tá? Há uma diferença do convertido e do convencido, tá bom? E Deus verdadeiramente quer trabalhar. Então, irmão, nos dias de hoje, por mais que nós pregamos a palavra, para alguns que ouvem a palavra e não dão crédito, alguns, então, esse ato de Deus, como fez com Paulo, faz hoje, faz acontecer hoje em dia, na vida de alguns seres humanos que pela palavra não dão crédito. Não. Mas é necessário a própria ação de Deus. Isso, Então, a ação de Deus no apóstolo Paulo, eu entendo que Deus tem um propósito na vida dele, claro, para fazer esse sobrenatural na vida dele, entendeu? claro. Assim como alguns seres humanos hoje, falando hoje, é necessário a ação de Deus, do próprio Deus, na vida de alguns. Porque por mais que eu pregue, veja bem, por mais que eu pregue, alguns não dão crédito. Não. Então, estou falando eu preguei para um determinado ser humano que é incrédulo. Veja bem, ele não quer nada com Deus. Então, o que eu faço? Senhor, essa aí só a sua ação contra ele. Eu não prego mais para ele. Então, Falando eu, entendeu? a grande comissão de Jesus. O meu dever eu fiz, eu preguei. Eu estou entendendo o que você está Entendeu? falando. Eu não tenho que estar indo nele constantemente, e eu já entendi que é Deus que vai agir. Claro. Assim Então, eu entendo que foi na vida de Paulo, que ele tinha conhecimento, mas ele continuava fazendo. exatamente. Vou te explicar. Existe uma grande comissão dada Eu por não sei se eu Jesus. estou errado, eu pensar dessa forma, entendeu? Eu pregar para determinado ser humano, que nem já aconteceu, ele chegar na minha cara e ele dizer, eu não acredito em Deus. Então, aí, como é que funciona? Aí é aquilo, né? Você também existe aquilo, você joga pérola, né? A gente pode jogar pérola. Existe aquela situação. Você não pode ter desgaste, tá? Você tem que pregar o evangelho da verdade. A grande comissão de Jesus é ide por todo mundo e pregai o ensinando. Então, olha só, existe uma grande comissão dada por Jesus, que é ir e pregar. Nós temos que fazer isso. Nós vamos fazer isso com a palavra, nós vamos proclamar, mas também com a nossa vida, né? Com a nossa postura. Se uma vez que pregou, para você não ter um desgaste, não ter um problema lá na frente, eu acho que aí como é que funciona? Nós oramos pela pessoa, você ora, tá bom? E você continua demonstrando o seu testemunho. E isso vai falar muito, tá? Irmãos, o testemunho nosso, muitas vezes eu posso falar que posso pregar aqui 3 horas para você, memorizar muito, mas o que vai valer mesmo é o meu testemunho, tá? Como um homem de uma mulher só,
como um chefe de família, como, né, irmãos, como alguém honesto, como alguém de caráter, tá? Então, isso tudo pode valer, né? Às vezes é mais do que eu vou falar aqui, é sério. Então, você pode ficar tranquilo, continuar aí. Já vou dar uma oportunidade para minha irmã ali, um minuto só, tá bom? Já está na... Deixa eu só dar uma continuidade aqui rapidamente. Porque com a sua ida para Damasco, o perseguidor tinha intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido com uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado, segundo seu próprio testemunho. O perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, e o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e a sua obra redentora no Calvário. Subtópico 2, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa, sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal. Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual. Eu vou deixar minha irmã falar, mas antes eu vou aqui abordar rapidamente para você essa escrita aqui na revista. Bom, irmãos, havia uma dureza de coração, e aí o próprio Senhor decidiu aparecer a Saulo. Então, o homem, ele só vai até onde Deus permite. Vamos aprender isso hoje. O homem, ele só vai até onde Deus permite. Então, eu volto a repetir. Se você tem alguém que aos seus olhos você não vê mais condição, tá? Daquela pessoa. Porque tem gente que a gente passa assim, e passa pela pessoa, você já... Irmãos, já aconteceu comigo, mas depois eu faleceu, eu tiro esse sentimento. Você olha para a pessoa e não consegue ver aquela pessoa como crente. Você não consegue ver. O estado daquela pessoa está tão de calamidade, está tão ruim, que você não consegue enxergar ela como crente. Você não consegue ver. Mas os seus olhos, os nossos olhos podem não enxergar. Mas o próprio Senhor parou Saulo. E eu creio que Deus vai se manifestar para aquele que está rebelde lá na sua família, na sua casa, na sua parentela. Ele tem poder, porque o homem só vai até onde Deus permite. Aleluia, glória a Deus. Tá? Eu aprendi, irmãos, que tudo está no controle de Deus. Amém, glória a Deus. Quando você tem isso, você se liberta, o povo fica liberto de muita coisa. Tudo está no controle dele. Tá? Ele é o mantenedor, ele é o controlador, ele é o Senhor. Amém, glória a Deus. E ele se manifestou a Saulo. Eu creio que ele vai fazer também na vida daqueles que estão aí perdidos na igreja. Amém. Através da nossa oração dos pais. Pode falar, minha irmã. Assim, eu entendo que quando a gente vem para a casa do Senhor, ou na escola bíblica, ou doutrina, Deus sempre fala conosco, né? De uma maneira diferente. A gente nunca pode dizer que sair sem receber. E nessa manhã, o Senhor não trouxe uma palavra, e o Senhor queria estar ministrando ela no meu coração. Quando o Senhor fala que esqueci das coisas que para trás ficaram. Nós esquecemos das coisas que para trás ficaram e avançamos, né? Isso. Então, quando o irmão fala que tem pessoas que estão na igreja, mas não é convertido, é convencido. Essas pessoas estão pegando ainda as coisas do passado, não deixaram atrás as coisas, estão caminhando, arrastando aquele passado. E aquele passado impede que elas venham ter a verdadeira convenção. Então, o que eu aprendi nessa palavra dessa manhã? Nós temos que deixar. O passado não é, que eu entendo, quando nós nos convertemos, de onde nós saímos. O passado é todo dia. Ontem foi passado. Ontem foi passado, depois da manhã, ontem foi passado. Então, nós temos que estar sempre nos renovando e prosseguindo. Porque a convenção, ela vem na caminhada. Isso. Né? A dicção, como o irmão falou, né? Ele viu aquela luz resplandecente,
Ele aceitou Jesus, mas houve uma necessidade dele deixar o passado dele para trás, porque se ele ficasse caminhando, ele agora é uma nova criatura. Lembrando das coisas que ele fez no passado, que foi coisas horríveis, né? Ele matou cristão, ele estava ali na morte de Estevão. Então, a caminhada dele não teria esse sucesso que ele teve, a qual escreveu todas essas cartas. Exatamente. Então, o que a irmã está falando é sobre você ser uma nova criatura. Uma nova criatura. É o que Deus, na verdade, quando eu falei aqui sobre convencido, pelo amor de Deus, não estou julgando ninguém. Eu falando que existe convertido, né? Mas isso é um ato do Espírito Santo. Tá? A Bíblia diz assim, em Pedro, né? Através do epístola lá de Pedro, sendo de novo gerado, não por semente corruptível, mas pela incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Quer dizer, eu sou novamente gerado, né? Então, como funciona? Nós temos a natureza, tá? Nós temos duas naturezas, tá? Gênesis capítulo de número 1, versículo 27. Lá vai dizer assim, e criou Deus o homem, tá? A sua imagem o criou. Aí lá diz o seguinte, macho e fêmea os criou, tá? Então, esse verbo, vou só explicar rapidamente. O único sujeito para esse verbo criar aí é Deus, tá? O único sujeito para esse verbo criar aí é Deus, tá? Mas em Efésios 2, 10, se puder colocar em Efésios 2, 10, minha amiga, amada, pode colocar Efésios 2, 10 para mim? Efésios 2, 10. Nós vamos ver agora a nossa, tá? A nossa identidade espiritual, tá bom? O que acontece? Nós vamos ver a nossa identidade espiritual. Coloca para mim Efésios 2, 10, olha lá. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Está dando para entender? Olha lá. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, nós temos que saber separar isso. Quando eu aceito a Jesus, eu sou selado pelo Espírito Santo. Tem um selo. Sim ou não? Sim. Efésios 1,13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual ele é o penhor, então, da salvação. Então, se eu sou selado, por que Paulo ele utiliza esse nome selo? Por que ele fala sobre um selo ali? Porque, na verdade, no Antigo Testamento, isso aponta lá para o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os reis, eles usavam cartas, tá? E aí eles selavam as cartas com seus anéis. Ninguém podia reverter o que os reis haviam estabelecido. Está lá em Daniel. Então, o que ele está dizendo? Uma vez que você foi selado, ninguém consegue reverter isso. A Bíblia diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8. Então, nada pode reverter. Então, nós temos uma nova agora identidade, irmão. Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Então, nós não temos passado. Claro, irmão, porque senão a pessoa fica lá agarrada em muitas coisas. Deixa eu dar continuidade aqui, o pastor daqui a pouco me toma aqui, rapidamente, pastor. Segura um pouquinho para dar continuidade aqui, para não vou avançar o sinal não. Tá aqui. A graça salvadora, não é isso? Se manifestou a salvo. Na carta aos Efésios 2,8, ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça, eu separei algumas coisas aqui a respeito da graça. Tudo é pela graça, tá, irmãos? Tudo é pela graça. Até o crescimento que gera a fé aí é pela graça. O que diz lá em Pedro? A segunda epístola de Pedro vai dizer assim, antes cresçai na graça e no
Coloca para mim aí, minha amiga, 2 Pedro, capítulo 3, 18. Tá? 2 Pedro 3, 18. É rápida. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Então, ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Tá, irmão? Porque muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem ele como Senhor. Essa é forte. Por quê? Quando ele é Salvador, olha só, pastor, eles não querem como Senhor, porque Senhor tem que obedecer a autoridade que é dada, né? Tem que obedecer a ele. Porque muitas vezes Jesus ele não quer que você realize grandes milagres. Tem muito menos escolha 12 discípulos. Mas ele quer que você obedeça a ele. E para você obedecer, ele vai ter que ser Senhor da sua vida. Né? Glória a Deus. É assim que funciona. Então vamos lá. Então nós sabemos que é pela graça. Ah, irmãos, o que é a graça? É o favor? Não merecemos. Mas essa graça, ela vem até o indigno, tá? O indigno transgressor da lei. Ela chega até essa graça. É pela graça, irmãos. Tá bom? Tudo é pela graça. Vou explicar mais algumas coisas aqui. Ó. Ela gera crescimento e é por meio dela que triunfamos contra o mal. Tá? Por meio da graça. Coloca para mim Romanos 6,14 ali. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Rapidamente. Olha lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei, irmãos, ela mostra o iníquo, tá? Ela vai mostrar para o iníquo quanto ele é pecador, através da lei. Tá? Aí as pessoas pensam assim, agora que estou na graça eu posso pecar. Paulo diz, de modo nenhum. Não é isso, irmãos. Pelo contrário, agora na graça o negócio aperta até um pouco mais. Por quê? Porque se você pecar em seu coração, acontece aquilo, né? É sobre o adultério. Agora, irmão, você olhou para a mulher, tá? Desejou ela, já está pecando no teu coração, você já está cometendo um adultério. Tá bom? Em seu coração, somente por olhar, por desejar, por querer. Olha só como é que é diferente. Antes, precisava ser pego no ato do adultério. Agora não. Agora só que você olhar, né, irmão? Desejar no seu coração, já está pecando. Deu para entender aqui? Parece que é mais simples, mas não. Parece que a graça ela vai dando corda, né, irmão? Para algumas pessoas. As pessoas vão na graça, é o favor imerecido de Deus, eu não merecia, mas agora Deus derramou essa graça. Não, é diferente aí do que pensamos. Então vamos lá. Logo, o ponto de partida e experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo de Cristo. Aos Romanos ele escreveu, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Lembrando também que o salário do pecado é a morte. Tá? Mas exatamente. Pronto. Ou seja, a graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Então, essa regeneração ela ocorre no interior do homem. Tá? Ela é a demonstração da conversão interna. Tá bom? Nós fomos novamente regenerados, nós fomos de novo gerados. Tá? É o que eu falo. Nós, quanto à nossa participação no nosso primeiro nascimento, né? Se eu posso chamar assim, nosso nascimento, nós não tivemos como interferir em nada no nosso nascimento. Você nasceu. Sim ou não? Sim. Mas também, no segundo nascimento, agora no nascimento em Cristo, nós também não temos como interferir, irmão. Porque essa obra, ela é de Cristo.
Amém ou não amém? Amém. Por quê, irmãos? Não é mérito nosso essa graça. Nós temos que entender isso. Não é mérito nosso, irmãos. Isso aí é um favor, a graça é um favor imerecido, tá, irmãos? Que Deus recai sobre as nossas vidas. Nós nem merecíamos essa graça, mas é um favor que Deus nos deu. Está dando para entender até aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Estou indo muito rápido? Já vou fechar aqui. Segundo tópico, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoia, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso. Presta atenção, remorso é diferente do arrependimento, como eu já disse aqui, tá? Bom, vamos lá. Uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhados de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança da mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Então, se eu mantenho um caráter, é claro, irmãos, o homem que tem um caráter, ele vai conservar o poder de Deus na vida dele. Mas se ele muda esse caráter, se ele muda ali o pensamento, aquilo que ele tinha como correto, ele começa a perder aquilo que Deus deu para ele. Olha, o que eu quero falar aqui sobre essa mudança, sobre arrependimento, é dizer que nós quando temos um arrependimento genuíno, muda o nosso interior. E, é claro, vai refletir no externo. Está dando para entender? Vai refletir no exterior. Mas tem gente que está muito conservada ali no externo, ele coloca uma roupa boa, mas o interior dele não está transformado. Precisa de uma transformação. Aí, 2 Coríntios, coloca para mim rapidamente, meu amigo. 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7, versículo 10. Deixa eu ver se eu não me engano. 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10. 9 também. Pode cair para o 9? Rapidamente. Agora, fogo. Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. 10. Porque a tristeza segundo o mundo, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Então a tristeza segundo Deus, ela vai operar um arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas, a tristeza do mundo opera a morte. Então a tristeza segundo Deus, ela vai trazer um arrependimento para a salvação, tá bom? Mas a tristeza do mundo, ela opera a morte. O homem, ele sem estar em Deus, para um suposto arrependimento, irmãos, um homem quando está longe de Deus, essa tristeza dele faz com que ele seja levado à morte, tá? Essa tristeza não leva a arrependimento, a morte espiritual, sim, e acarreta na morte física. Mas o homem que está em Deus, o arrependimento segundo Deus, ele vai operar ali, vai trazer a salvação, tá? Essa tristeza segundo Deus, segundo Deus, ela opera arrependimento, ela gera o arrependimento para a salvação. Deu para entender até aqui? É por isso que você vê, aquele que está em Deus, irmãos, o homem que está em Deus, ele tem um arrependimento genuíno, ele tem um arrependimento verdadeiro, uma mudança, uma metanoia, ele vai crescer na fé. Isso gera crescimento. Gera crescimento na fé. Porque o arrependimento dele, de verdade, trouxe uma mudança na mente. Trouxe uma mudança. Ele tinha um modo de pensar, de agir, foi como aconteceu com Saulo. Ele tinha uma maneira de agir, e aí ele recebe esse impacto, essa luz resplandecente, e vai mudar totalmente o cursor da vida dele. Ele vai conhecer Jesus, irmãos, que trabalha, tá? Transformando a nossa mente. Não é remorso, tá? Arrependimento não é remorso. O remorso, ele implica em consequências exatamente, ele implica em você ter ali uma tristeza pelas consequências. Isso é um remorso. Agora, arrependimento não, irmãos. O arrependimento você confessa e deixa. Você não quer mais isso. Eu quero mudança. Eu pensava de uma maneira, agora eu quero pensar conforme Cristo
Verdade. Olha, o Paulo diz o seguinte, irmãos, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive. Quer dizer, agora Cristo habita dentro da gente. Tá? Nós temos Cristo habita em nós. Nós temos que ter uma maneira de pensar diferente. Tá? Já vou entregar aqui. Já vou entregar. Então, rapidamente ali embaixo, ela assinala o início do despojamento do velho homem. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o que é eu me revestir do novo homem? O que é eu me despir, eu tirar o velho homem? O que é eu me revestir do novo homem da minha vida? É eu deixar o velho homem para trás. Às vezes o velho homem ele tenta dominar a gente, né? A nossa natureza carnal ela tenta dominar. Então nós temos que nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Como é que eu vou me revestir do novo homem? Buscando a Deus, palavra, oração, jejum, buscando cada vez mais o Senhor, se revestindo do novo homem, deixando o velho homem para trás. Já viu a pessoa, no momento em que ela se afasta de Cristo, ela retorna muitas vezes nas práticas do velho homem que era cometido lá atrás. Então, a ordem aqui é nós se revestimos do novo homem, tá? Se revestir, buscar a Deus para ter esse revestimento do novo homem, tá bom? Eu vou concluir aqui rapidamente, vou fazer uma conclusão para passar aqui. Conclusão: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue. Deixa eu explicar isso aqui rapidamente, só como um ponto. Então, na conversão, irmãos, a soberania de Deus caminha de mãos dadas. Por quê? Porque o céu ele estende as mãos. E nós temos que fazer o quê? Agarrar nessas mãos que o céu nos estende. Então nós temos também a nossa responsabilidade. Nós fomos convertidos, mas nós temos a nossa responsabilidade de manter. O céu ele estende as mãos. É por isso que nós temos que andar de mãos dadas, sim. O céu ele vai estender. E nós vamos agarrar, porque nós temos que andar de mãos dadas. Por isso aqui, por isso o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Arrependimento é a metanoia, eu concluo aqui. É a mudança de pensamento. A conversão, ele é o ato externo da regeneração. Amém? Está dando para entender? Regeneração, o ato externo. A conversão, o ato externo da regeneração. Tá? A regeneração, ela trabalha no interior do homem, de dentro para fora. Amém? Nós fomos de novo gerados, não por uma semente corruptível, mas pela incorruptível. Pela palavra de Deus que permanece viva e para sempre. Glória a Deus? Você entendeu a aula hoje? Então o encontro de Saulo, o encontro do Senhor Jesus com Saulo, transformou a vida dele. Essa é a palavra. Ele vai ser chamado por Ananias, ele vai ser chamado pelo Senhor de vaso escolhido. Esse é meu vaso escolhido. Esse é separado. Já mudou as coisas. O próprio Senhor Jesus vai falar para Ananias: não, isso aí é meu vaso escolhido, não fica preocupado não. Porque Ananias está com receio, pastor, de ir lá. Pô, como é que eu mando esse camarada entrar uma fama? Né? Ele é um matador de crente, a fama percorre, irmão. Mas aí o Senhor fala para ele: não se preocupa não, isso aí é vaso escolhido dele. Tá? Então, você também é um vaso escolhido de Deus, creia nisso nessa manhã. Deus separou, Deus te escolheu para fazer a boa obra, para fazer glória a vontade a Deus, dele, tá? aleluia. Então creia nisso. Deus ele nos resgatou do lamaçal do pecado para nos dar vida mesmo.
E vida com abundância, onde nós vamos penetrar e nós vamos entrar na terra prometida, irmãos. Com força máxima, vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Você crê nessa palavra, irmãos? Tá? Deu para entender? Amém? Então aplaude a Jesus aí, se você. Glória a Deus.